Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cecília Paz, youtuber, aquele programa que tem 90 como youtuber que não sabe quem é, pessoal que não é. O Léo já conhece essa introdução de cor. Pois é, estamos com um convidado hiper especial, Leonardo Cássio, da TV Cultura, do Moleque Zica, do Nagarupa, da Cultura, né? De tudo. E a gente tem uma novidade pra vocês. Lançaremos nosso livro de crônicas e contos. Depois de alguns aninhos. Das antigas. Das antigas, mas foi bom porque a gente foi melhorando nosso talento que Deus nos deu. Realmente. E o Léo, gente, escreve contos incríveis. Aí, é ela que tá dizendo. Claro que é! Nossa, muito bom. Eu tive que ler milhares de vezes, porque eu fiz a revisão também. Trabalho. Então, aqui é trabalho. A gente escreve, a gente revisa, a gente... A gente é editora. A gente é editora. É, a gente é editora. Essa aqui não é a capa, é uma prova. A capa tá linda. Oi, linda, tá linda, linda! Feita pela Carol. Siga lá no nosso Instagram que a gente vai colocar tudo pra vocês. E hoje eu vou conversar então com o Léo sobre os contos que ele escreveu e o que ele tem escrito. Porque eu escrevo crônica, né? Sempre quis escrever conto, achei difícil. E crônica pra mim sempre foi fluido, sabe? Porque é o que eu penso, o que eu reflito, né? E geminianos refletem muito. Como que é escrever conto pra você, Léo? Sempre foi natural? Na verdade, eu nunca pensei no que eu escrevia, se era conto ou crônica. Eu só escrevia pelo que eu lia, que eu estava acostumado a ler. Eu sempre li muita ficção desde novo. Falei, bom, não sei escrever um livro inteiro, então vou escrever um texto curto. Mas eu não tinha o pensamento que era um conto. Eu escrevo conto porque é onde eu sou mais acostumado com ficção. Porque é o que eu mais consumo, entende? Tá. E profissionalmente, como que você começou a escrever conto? Foi no jornalismo? Tinha os contos, ficavam sempre lá engavetados. O site do jornalismo foi a primeira vez que eu enviei. E aí o Guilherme, né? Sim, Guilherme Azevedo, proprietário, dono e proprietário da ele porra falou, toda. vamos publicar. E você escreveu vários contos e selecionou 7. Número cabalístico. Por que você selecionou esses e por que você deixou alguns de fora? Porque, por exemplo, crônica eu coloquei todas. Você preferiu fazer essa seleção por quê? Eu tenho uma relação meio esquisita com meus textos, porque eu não gosto muito deles, assim. Eu, escrevo, mas eu tenho uma certa reticência no sentido de ficar lendo, esse tipo de coisa. Eu publico e... Antes de escolher os contos, quando a gente tinha a ideia, eu falei, bom, vou ler o que eu tenho para ver o que eu acho interessante, justamente por isso. E aí eu peguei os que eu achava melhores escritos até aquela época e ainda assim eu reescrevi quase todos eles, eu só não reescrevi um. Eu tive um retorno do Jailson, que escreveu o prefácio, que é outra pessoa que leu tudo, além da Thaís. E ele gostou muito de na verdade, 2 ele teve uma reticência, falou, olha, não tá muito no estilo dos outros, né, que tem uma pegada um pouco mais de realismo fantástico, tal, tá meio jornalístico, não sei o quê. E eu não reescrevi, eu deixei como tava pelo estilo, mas sempre fica aquela coisa, olha, podia ter melhorado alguma coisa, mas... Senão não acaba também. Quem também leu inteiro foi a Maíra, que escreveu uma introdução. E ela também comentou, né, que um era mais crônica e a gente realmente tirou e tá lá no blog, você pode ler. Então, aí tem essa curiosidade. Eu nunca pensei como crônica. Pra mim era só um texto e aí a Maíra lendo, você viu e falou, realmente tá parecendo mais crônica. Foi pro blog, mas não entrou no livro, que era um dos que eu havia selecionado também. Mas eu acho que eu deixei um número maior do que está publicado fora. Teve um que eu mudei bem. Ele ficou só com a ideia original. Ah, tá. Deixa eu ver se eu adivinho. Peraí. Será que foi o Silêncio Eterno? Silêncio Eterno, é o que eu modifiquei. Galera, esse eu modifiquei bem. Do livro teve um conto que eu escrevi que já foi meio que pro livro, que é o Carona, assim, que já estava naquela onda, já vamos fazer. E eu tinha uma outra ideia, e nesse caso eu troquei colocando uma personagem, uma mulher, né, com uma protagonista que não era. E aí o único que eu não reescrevi foi o Menino da Copioba, que foi deve ter sido o segundo que eu publiquei. E esse, por um acaso, esse eu gostei, assim, desde sempre. O que eu mais me identifiquei foi o Menino da Copioba. Eu achei leve, sabe? Ele é mais otimista que os outros e menos pesado. E ele, bom, aí eu não sei como é para a maioria das pessoas, mas as ideias são de conversas, né? Que a maioria das pessoas começa escrevendo assim. Só que esse, especialmente, foi quando eu viajei com um amigo meu para Bahia e tinha um menino que fazia mais ou menos isso que está no conto. Ele abordava as pessoas para poder mostrar como era. E era bem pobre,
Eu era bem novo, mas ficou na cabeça. Nossa, é emocionante. Eu fui com 18 anos pra lá, acho que a primeira vez, e depois de 10 anos eu lembrei disso e virou conto. Você comentou, né, que a maioria das pessoas escreve a partir das próprias vivências. Uma vez eu conversei com uma amiga e ela comentou que ela tem um outro amigo roteirista que ele nunca escreve inspirado na vida dele. Ele tira de algum outro lugar as personagens. Como é no seu caso? Como que você cria uma história? No meu caso, são pequenas coisas que eu pego, realmente serve de base. A única coisa que eu coloco como diferente é quando eu gosto de uma palavra. Eu tenho essa relação, tipo, eu gosto de uma palavra que eu não conheço, aí eu vou pesquisar e crio, que foi o caso de enxúndia. Enxúndia, sabe o que é? Tem um primo meu que ele ficava brincando lá com os amigos, vai tomar na enxúndia. Eu falei, mas o que é enxúndia, né? Que negócio feio. Aí fui pesquisar, é tipo gordura animal, né? Aí vai tomar na enxúndia é uma brincadeira. E eu achei esquisito, só que na mesma semana eu havia conhecido uma outra palavra que é abigeatário, que são pessoas que roubam rebanhos e tal. Aí eu conectei e resolvi criar uma história por conta da palavra. Como é o caso da crônica que você falou, do Pareidolia. Que falei, tá o que é no isso? blog. Mas aí é um conto, né? Foi conto. Pareidolia. Que é o conto que está no blog. Fui pesquisar o que não é uma sensação, É o negócio da psicologia. Você enxerga, Faz a gente enxergar. você enxerga formas, rostos. Assim, você vê uma nuvem, ela tem uma forma. Você vê, Um rosto. você vê uma foto de uma montanha, parece que ela tem um rosto. Isso é uma pareidolia, né? Um clique no cérebro. E aí eu gostei dessa ideia e fiz o conto em cima por conta da palavra. E falando em palavra, Latíbulo é o nome do livro. De onde veio? O que significa? Como que você escolheu isso? Latíbulo significa refúgio, esconderijo. Eu, quando vou lendo textos diversos, crônica, jornal, ficção, livro, quando eu acho uma palavra muito interessante que eu não sei o significado, eu vou lá e anoto. Não me lembro onde foi realmente que eu li latíbulo, mas gostei, né? Porque latíbulo, você vai falar refúgio, esconderijo, latíbulo. Gostei da palavra, ficou guardadinha. Foi assim, né? Eu acho que eu que te mandei, não foi? Então, eu não lembro onde eu li. Eu tenho anotado, só que aí eu não sei se eu anotei porque você mandou, mas eu já podia ter porque tá numa relação antiga de palavras. Porque tem um Instagram muito legal, chama Glossário. Que tava a palavra latíbulo, Isso, sim. daí a gente foi escolher, pra gente escolher o nome do livro, eu gosto de nomes de livro maiores e o Léo gosta de nomes de livro menores. Então a gente foi escolhendo algumas palavras menores pra compor o nome do livro inteiro, que é o nome do livro Léo e o meu livro, que é o mesmo. Então, de um lado é o do Léo e do outro é o meu. Esse mundo de cabeça pra baixo aí, rapaz, isso é uma crítica ao Japão. Invertido. E a gente foi escolhendo algumas palavras. E uma das palavras era latíbulo. Tava latíbulo. E eu tinha anotado. E aí você anotado. escolheu por quê, assim? Entre todas, assim, tinha... Porque eu acho que significa muito para mim o ato de escrever, que é tipo um refúgio. Quando você tá lá para poder pensar, refletir sobre as coisas. Falei, bom, é isso. Escrever é um refúgio, um esconderijo. E que super se conecta com o nome do meu livro, que é Escrever é Terapia, Publicar é Coragem. Porque... quando a gente escreve, a gente está naquele latíbulo, então é aquela terapia, aquele processo. E aí depois, quando a gente publica, tem que ter coragem. Então a gente sai do latíbulo. São nomes complementares. É genial. Então é isso, galera. Teremos livros para vender. Então coloque... Coloque seu número do seu cartão de crédito aqui. Coloque se você quiser mesmo. Vai acompanhando a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E ajude um escritor jovem a atingir o sucesso. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada, Léo. Obrigado a você. Até daqui 2 minutos.